Com seu exército de demônios, o Lorde Demônio Satã separa seus 4 poderosos generais para Coisa conquistar de as terras de Satanás, esse Teasla, mas um demônio. herói levanta Fodeu, sua espada caralho. sagrada contra eles e começa a se direcionar até o continente central, Se onde você não estava for acontecendo Jesus, uma tá luta fudido. intensa com um exército de humanos invadindo as terras e chegando próximo ao castelo do Maô. E lá dentro do castelo, o Maô lutava contra o herói que quase o acerta, mas o Maô escapa e vai para fora, onde grita dizendo que por enquanto os humanos poderiam ficar com Enteasla e que futuramente iria Ele retornar. E com voltará isso, ele e e um vai de se seus vingar. servos, o Alciel, entram em um portal e vão parar em um lugar desconhecido, até que quando percebem, eles haviam se tornado humanos. 2 policiais Voltaram na aparecem, mas não conseguem Terra. entender nada do que Voltaram estavam na Terra, dizendo, porra e que pensam pariu. que são Vão na estrangeiros. Terra. O Maô fala para guardarem a magia que têm até que consigam descobrir mais sobre Onde este mundo. estão? Os dois são levados pelos policiais para serem tratados, mas estavam em salas separadas. O Maô aproveita a oportunidade de estar a sós com um policial e utiliza uma magia de hipnose para que conseguissem Funcionou? informações sobre este mundo, e descobrem que pela falta de magia que há na Terra, eles não conseguem manter a forma demoníaca. Mas o Maô tinha conseguido trazer consigo mesmo uma pequena quantidade, mas até que consigam recuperar, eles decidem que vão viver como humanos. Eles Tá, conseguem beleza, um lugar por para quanto morar, tempo? mas quando chega a noite, enquanto conversavam, o Maô acaba desmaiando. Mas aconteceu por causa da fome, já que ele não sabia que corpos humanos precisavam comer para sobreviver. Eles acabam Muito percebendo que caralho. precisariam trabalhar para conseguir viver, e começam a preencher Olha os formulários. demônios. Com um registro familiar feito, o nome do Maô ficou como Maô Sadao, e o do Alciel agora é Asha Shirou. Após estarem um pouco mais Nomes estabelecidos, eles feios. ainda passavam por dificuldade financeira, e estavam quase sem nada para comer, além de hambúrgueres e batata frita, que o Maô Isso não é consegue em seu comida, trabalho. caralho. E na chuva, o Maô estava indo até seu trabalho, e enquanto esperava para atravessar, uma Aparece garota uma aparece garota. e ele a entrega seu guarda-chuva, e sai correndo em sua bicicleta. E Tchau. já no seu trabalho, ele atendia as pessoas gentilmente, O cara é um como uma pessoa normal, demônio. além de estar levando seu trabalho a sério para aos poucos voltar a ser Maô. Shirou também não ficava parado, ele começou a pesquisar por métodos para recuperar a magia, já que o objetivo do Maô não era apenas conquistar Enteasla, mas também o novo mundo onde estão. Começou a acontecer um terremoto, mas eles agiam como se não fosse nada. A Shiro, que é parceira de trabalho do Maô, estava deprimida por sempre derrubar batatas fritas no chão, e a chefe deles, a Mayumi, entra na sala e fala para voltarem ao trabalho, Deixam para de assim folguice. conseguirem atingir o maior número de vendas. E enquanto Maô preparava as batatas, ele percebe que ainda não estavam prontas, e começa a pensar se as batatas fritas fritaram a fritadeira, e entra em desespero, ao ponto de pensar em usar magia para consertá-la. Um pouco depois, Não. enquanto estava para baixo pelo que aconteceu, Mayumi chama o Maô, e enquanto esperava por ela, ele pensava se iria ser demitido. Mas Mayumi aparece e fala que não era más notícias, e que ele Beleza, iria passar pelo a ser menos. funcionário de tempo integral. Ele volta para casa todo Feliz. animado para contar a Shirou, mas acaba se encontrando novamente Com com a a garota mesga. de mais cedo. E ela o pergunta se ele tentou usar magia, e assim o Maô percebe que ela na verdade é a herói Emília. E esse encontro aconteceu por causa que Emília entrou no portal que o Maô havia criado. Ela tem o objetivo de matar o Calma. Maô e acaba sacando uma faca, mas o Maô a deixa envergonhada quando diz que era uma faca de apenas 1000 ienes. E além do Maô, a Emília também podia usar seus poderes. E sem tempo para conversas, ela parte para cima do Maô, mas os dois acabam indo até a delegacia por estarem Detido. brigando. E o policial achava ter sido uma briga de casal, e Emília acaba ficando toda envergonhada. Uma mas quando heroína voltavam, e um ela fala demônio. que iria poupar a vida dele por enquanto. Por No enquanto. dia seguinte, Emília estava incomodada por ter encontrado o Maô, e de noite, enquanto o Maô jantava, Emília aparece batendo na porta de sua casa, mas Shirou a tranca, e Emília começa a chorar do lado de fora por estar sendo ignorada. O Maô a deixa entrar e ela fala que estava sozinha nesse mundo, já que o sacerdote Ouba não conseguiu entrar no portal antes dele fechar. E ela logo em seguida começa a criticar a forma de vida atual do Maô, até que ele fala que iria Você é um conquistar o demônio, Japão, porra. começando pelo lugar onde trabalha, já que lá possui o que ele chama Viva. de sistema de promoção de meio período para tempo integral. Emília Ia acha a ideia subir no ridícula ranking. e resolve ir para casa, mas antes fala que seu nome no Japão é Yusa M. E desde quando encontrou Maô, M passava os dias observando como Maô iria agir, e ver se iriam fazer algo suspeito, até que ela vai onde ele trabalha, mas ele ficava Pra ver apenas se tem fazendo algo de besta. suspeito. Mais tarde, antes de ir para casa, Maô se encontra com M, que fala que estava observando por dias, e Calma, pergunta se ele não iria tô continuar fazendo nada. vivendo no Japão, pois caso ele fosse, ela não teria motivos para matá-lo. Mas o Maô se recusa, e fala que iria voltar para reconquistar Enteasla, e logo acaba caindo de sua bicicleta, já que estava com o pneu furado. Ou era o que Fudeu. pensavam, pois Ih. eles estavam sendo atacados por Por magia, quem? mas não sabiam de quem. Maô e Emi conseguem fugir, mas logo começam a se culpar pelo fato de terem sido atacados. E o Maô vai embora para sua casa, mas tinha um chiclete colado em seu tênis. E o que aconteceu é que Emi havia deixado a carteira cair, e pede envergonhada para que dormisse na casa do Maô. Ele deixa que ela dormisse em sua casa, mas empresta 1000 ienes para que partisse logo de manhã, e ela vai dormir. Já tarde da noite, o Maô se ressentia por Emi ter ido para este mundo sozinha, até que recebe uma mensagem de alguém desconhecido em
seu celular, onde dizia que os terremotos iriam continuar, mas também Mas recebe por uma quê? mensagem de Shiro, dizendo que outro terremoto iria acontecer, e começa a pensar do que Estranho. poderia ser. De manhã, quando Amy já estava em sua casa, ela liga a TV e vê que estava passando uma reportagem, e nela estava a bicicleta do Mao, além de estar ele e o Shiro no meio da gravação. Também em sua casa, Shiro estava feliz, pois havia marcado de se encontrar com o Mao de tarde, e lá estava ela, toda bobinha. Quando estava em seu trabalho, Amy Apaixonada, acaba adivinha recebendo só. uma ligação de alguém misterioso, onde diz conhecer o Mao e o herói, além de querer destruir ambos. Amy começa a julgar pela voz e pensa que é um demônio, mas logo depois ele acaba desligando. No intervalo, Amy recebe uma ligação da polícia para assinar alguns papéis, para que pudesse liberar a bicicleta do Mao. Ela vai irritada até o Mao, e ele fala que isso contou como pagamento por ter dormido em sua casa na noite passada. A Amy, como não Beleza, é de ficar obrigado. quieta, fala da geladeira vazia deles, e com isso deixa o coitado caras do são Shiro pobres, transtornado. caralho. Quando estavam do lado de fora, Amy fala sobre o telefonema de mais cedo, e que o Mao tinha sido ameaçado, e diz que não queria que nenhuma outra pessoa o matasse além dela. Ele a lembra que estavam em público, e ela acaba ficando envergonhada Caraca. e vai embora. Como estava perto do Mao se encontrar com Shiro, Shiro leva para comprar alguma roupa decente, usando de seu fundo de emergência para pagar, e o explica como deve agir com Shiro. Os E dois como se devem encontram, pagar. e o Mao percebe que Shiro tinha cortado o cabelo, e ela o elogia Tava pela forma de como ele estava diferentona. vestido. Os E dois linda. resolvem que vão até um café e Shiro queria que dessem as mãos. Ele a segura e ela fica ainda mais corada. Quando Amy voltava, Pra ele é acaba se encontrando normal. com Shiro, que estava se esgueirando na parede, e o acha suspeito. E quando se aproxima, acaba vendo Mao em um encontro. Amy pensava que estavam fazendo algo indecente com a garota, mas Shiro a explica, e também fala que Shiro estava apaixonada pelo Mao. Amy começa a suspeitar dela ter algum envolvimento com outro mundo, e resolve ir Será? até eles. Lá dentro, Shiro conta para o Mao que na noite passada acabou escutando algumas vozes estranhas. O Mao começa a pensar que devem ter utilizado a técnica de comunicação que é usada para sincronizar a mente dos humanos em diferentes mundos, onde chamam de Idea Link. E pelo Idea Link é formada uma técnica chamada sonar. O Mao se engasga ao ver Amy entrando e começa a disfarçar para provar que não estava fazendo nada de errado. E que Shiro tava estava tudo prestes normal. a se confessar até que Amy a interrompe e fala para Shiro não se envolver com o Mao. E logo as Porque duas o começam com um Ih. bate-boca, até que Shiro pergunta se Amy é a ex-namorada do Mao, e isso acaba deixando Amy furiosa, até que Que de repente isso? um terremoto começa a acontecer, fazendo desmoronar todo o edifício em que estavam. Shiro acorda, mas Amy estava com ela, e Shiro pergunta onde estava o Mao. Amy fala que certamente ele estava Eles estão vivo e a bem, pede não se desculpas, e preocupe. fala que não havia nada entre ela e o Mao, e as duas começam a se entender. Amy pergunta o que ela viu no Mao para se sentir tão atraída por ele, e joga um feitiço em Shiro que a faz dormir. O Mao aparece e ele estava em sua forma de demônio. Amy pensa em aproveitar essa chance para derrotá-lo com o restante de poder que ainda lhe resta, mas acaba parando assim que o Mao fala que iria dar um jeito de salvar todos que estavam ali, e começa a afastar os escombros enquanto protegia as pessoas ao redor. Quando estavam do lado de fora, Amy começa a lembrar de quando era mais nova, e os cardeais apareceram para levá-la, e o seu pai dizia que ela é filha de um anjo, que é a única pessoa em Uau. Inteasla capaz de derrotar o Mao, e esse foi o último dia em que ela viu seu pai. O Mao se aproxima de Amy e ela para de pensar no passado. Para. Shiro também estava por perto, e alguns policiais a perguntam se ela é filha Como do eles inspetor saíram? Sasaki, que é o moço que o Mao conseguiu informações quando chegou nesse mundo. O policial fala que vai chamar o pai dela, e o Mao Fudeu. não queria que descobrissem sobre Fudeu. ele, e ele resolve ir embora. De manhã, Amy estava de frente à casa do Mao para entregar os 1000 ienes que ele havia emprestado, e quando estava indo embora, o Mao tenta avisar para tomar cuidado ao descer as escadas com E salto, cai. mas acaba sendo tarde, e Amy cai de cara no chão. Ela vai até a casa do Mao para tratar seus ferimentos, mas quando ele a tenta ajudar, Amy mostra o quanto Orgulho. estava perturbada pelo fato do Mao estar ajudando as pessoas. Ela o pergunta do Ué? porquê dele ter matado o pai dela. Amy começa a falar do Mao que conhece, que é alguém perverso, que busca apenas fazer o mal. E surpreso, o Mao fala que nunca tinha pensado sobre suas ações e a pede desculpas. Mas Amy ainda estava furiosa, só que de repente, Shiro aparece junto de Shiro e acaba entendendo errado por ter visto Amy e o Mao. Até que logo em seguida, a proprietária que se chama Ih, Mikichi veio aparece cobrar. e avisa sobre a reforma que irão fazer no local, e acaba acontecendo mais um terremoto. Além de que a Mikichi parece saber sobre outro mundo, quando cita do sonar e do Idea Link. E em meio ao portal, Mas mais quem duas é ela? pessoas do outro mundo estavam indo até Amy e falam que deveriam se preparar para a batalha. Enquanto Shiro estava na rua, ela se esbarra em um rapaz, onde diz que vale a pena devorá-la e se alimentar de seu desespero e ressentimento pelo Mao e a Amy. Um rapaz ia encostar nele, mas acaba sendo jogado, e de repente asas surgem de suas costas. Quem o Mao é esse estava por cara? perto e vê destruições acontecendo. Ele se aproxima de onde o rapaz estava e os dois se encaram, até que o Mao fala que ele era o general demônio chamado Lúcifer. Mas Lúcifer não estava sozinho, com ele também estava Oba, e Amy Lúcifer. pergunta a Oba do Ué, porquê os ele tá ao dois não lado são de demônio? Lúcifer, mas foi tudo armado para que Lúcifer voltasse à sua posição de origem. De repente, Shiro é atacado por Lúcifer, e logo começa a atacar Amy e o Mao, mas eles conseguem se defender, e logo
logo em seguida Ué, fogem. um Mao demônio fala que ataca Lucifer outro. tinha se alimentado das emoções negativas das pessoas, e por isso estava tão forte. Lucifer os alcança e pergunta ao Mao do porquê dele não estar aproveitando para recuperar seus poderes, mas o Mao diz que não iria causar problemas ao mundo E que que o já não acolheu. quero mais, Lucifer acha foda-se. bobagem e revela ter pego Shiro como refém, e começa a atacá-los novamente, conseguindo acertar o Mao, mas ainda assim ele continua correndo, só que novamente Mesmo é atingido Equador. por um tiro que Oba havia disparado. Mao segura a mão de Emi e consegue se teletransportar até a estação de Sasazuka, e lá haviam várias pessoas. Lucifer Muito chega lá em um testemunho. instante e perfura o peito do Mao, e joga Shiro no chão, mas Emi Que consegue pegá-la a isso, tempo, o mas cara ele não será ia que parar por morreu? aí. Lucifer conjura uma magia, fazendo as pessoas entrarem em desespero após verem a ponte E ele caindo, mas foi nesse instante que, de consumindo forma ainda inesperada, mais. o Mao aparece em sua forma de demônio, enquanto segurava a ponte com suas forças, que havia conseguido restaurar consumindo o medo das pessoas. Shiro acorda e vê o Mao em sua outra forma, enquanto pedia pela ajuda de Emi, que conjura uma barreira em Shiro e logo começa a invocar seus poderes sagrados. O Mao cria uma barreira anjo, mágica para que Emi pudesse lutar sem demônio. causar problemas a ninguém, começando assim a luta. Eita mano, peraí, essa aí não. O que Emi aconteceu? vai para cima de Lucifer e os dois começam uma luta intensa, até que Shiro aparece em sua forma de demônio após salvar Emi de uma explosão. Oba tenta atirar em Shiro pelas costas, mas Emi Covarde. impede. Eles voltam a se enfrentar enquanto Mao estava colocando a ponte no chão, e assim que feita, ele fala para Shiro que iria terminar rapidamente com essa luta para que não se atrasassem no trabalho, já que Tá. havia prometido ensiná-la a usar a máquina de sorvete. Shiro fica envergonhada e logo Mao começa a subir. Oba tenta se mexer, mas Mao rapidamente o para, e em um instante se aproxima de Lucifer, fazendo ficar todo Mata. borrado de medo. Mata Mao ele. começa a Mata preparar ele. seu soco e o acerta em Lucifer, deixando Isso o aí. rosto todo deformado. E após toda essa confusão, Shiro os pergunta quem são eles, e eles Não dizem a sei. verdade. E como sempre, a Emi e o Mao voltam a discutir, e Emi fala novamente para Shiro que não tinha como ela e o Mao terem um tipo de relacionamento, já que vivem apenas brigando. Emi pergunta são- ao Mao se agora que recuperou seus poderes, ele iria voltar a Enteasla, mas o Mao diz que havia muitos Né. trabalhos para fazer neste mundo. Os Quero companheiros de Emi continuar aqui. aparecem e vão até ela, e reconhecem o Mao e o Shirou. E logo depois, Emi e os outros vão até a casa do Mao, enquanto ele estava restaurando os edifícios que foram destruídos, além de mexer nas memórias das pessoas para que não lembrassem do que havia acontecido. É Mais bom. tarde, os companheiros de Emi já estavam de partida e o Mao e a Shiro estavam no trabalho. O Mao fala que poderia Burger apagar as King memórias ou dela McDonald's? também, mas ela apenas o chama de idiota. E por hoje é só, pessoal. Deixa aí nos comentários caso queira que eu traga parte 2 e não esquece de deixar o like. É isso e até a próxima. Tchau! Tchau.